Bom, a aula de hoje versará sobre o período pombalino e o Maranhão, que é um tema de excelência, né? Pouco se encontra nos livros, nos autores, cai na UEMA, poderá cair no Enem e também em concursos, e você terá esse tema conosco agora em alguns minutos. A questão do período pombalino perpassa, em primeiro ponto, com a situação de Portugal, uma análise sobre a situação de Portugal, ali em meados do século XVIII. Né? Então, ascende ao trono Dom José I e que escolhe o Marquês de Pombal, tá? Sebastião de Carvalho e Melo, para ser o todo-poderoso ministro com amplos poderes em Portugal, na época do reinado de Dom José I. A primeira questão a ser analisada é a situação de Portugal nesse período, em que ascende ao poder Pombal. Portugal vive uma crise do sistema colonial nas suas áreas coloniais, com revoltas, com uma política centralizada e, portanto, o pacto colonial está em evidência, em crise nesse momento. Portugal também passa por um período de crise, até pelo processo de dependência que desencadeou junto à Inglaterra pelo Tratado de Methuen. E nesse contexto, o papel de Pombal é recuperar Portugal, deflagrar uma política mercantilista, absolutista, mais de cunho liberal também, o que se convencionou chamar de despotismo esclarecido na época. Pombal será esse homem com capacidade para tornar Portugal uma potência europeia, retomar a dependência ou acabar mesmo com essa dependência junto à Inglaterra. Para tanto, ele vai apertar as cadeias coloniais, como ele mesmo dizia. Quer dizer, são essas vastas áreas coloniais. E aí o Brasil como colônia principal, daí virão essas riquezas para alavancar Portugal junto a uma retomada do seu crescimento junto às outras potências europeias. A primeira situação é que Pombal precisa enfrentar algumas classes poderosas. Por exemplo, a nobreza, que ele vai chamar de parasitas, e os padres jesuítas, que tinham uma influência muito grande nas áreas coloniais e traziam também alguns problemas para o Estado. Quanto a essa classe parasita, ele expulsa esses nobres de Portugal, depois vai pagar caro com isso, né? Vai até ser preso quando morre Dom José I. E quanto aos jesuítas, ele expulsa de Portugal e de suas colônias, chega até a extinguir a Companhia de Jesus, com o discurso de que os padres construíram um Estado dentro do Estado. Né? Então, ele se livra aí dos jesuítas e se livra também de uma nobreza parasitária. E vai deflagrar toda uma política de orientação mercantilista, absolutista, centralizadora, visando apertar essas colônias e explorá-las. Em relação ao Brasil, a política de Pombal, a reforma pombalina, trouxe um impacto muito grande. Por exemplo, quando ele expulsa os jesuítas, ele mexe na estrutura educacional, o que dá origem a uma educação leiga que vai ter uma série de dificuldades, porque nós temos todo um histórico de uma educação jesuítica no Brasil. Acaba com o sistema de capitanias hereditárias, transfere a capital de Salvador para o Rio de Janeiro por causa do eixo político-econômico ali no Centro-Sul, o eixo econômico nas Minas até então, e implanta uma política fiscal escorchante nas Minas, com a chamada derrama, que leva inclusive à eclosão da Inconfidência Mineira como um dos aspectos principais desse movimento separatista ali do final do século XVIII. Mas a política de Pombal, ela tem três orientações econômicas. Quer dizer, ele explora as minas, o que tem ainda das minas para explorar, perceber que nessa dependência de Portugal
O Brasil paga principalmente com ouro essas manufaturas que entram em Portugal pelo Tratado de Methuen. Então o Brasil tem que se virar com essa produção de ouro, daí ele apertar as cadeias e cobrar os impostos ao mesmo tempo como fez com a derrama. Outra região de impacto econômico é Paraíba e Pernambuco. Ele cria para aí uma companhia de comércio de Pernambuco e Paraíba para retomar, sobretudo, o açúcar, bem como o algodão, e ter um renascimento agrícola dessas economias aí no século XVIII. Isso vai ser vivenciado. Mas o outro eixo que Pombal vai investir maciçamente é no norte, e aí eu incluo o Maranhão, é no estado colonial do Maranhão, que politicamente ele muda logo o nome para Grão-Pará e Maranhão e coloca a sua capital em Belém, e aí vai ter esse novo eixo que é Belém a partir de Pombal, nomeia inclusive o irmão dele para governar o estado do Grão-Pará e Maranhão. E aí ele vai deflagrar políticas muito importantes que vão ser responsáveis por um verdadeiro impacto na história do Brasil e, sobretudo, na história do Maranhão. Quando Pombal, primeiro, expulsa daqui os jesuítas, ele, em 1757, ele proíbe a escravidão dos índios, proíbe os padres de terem o controle dos índios, a proteção indígena, a administração desses índios foi proibida aos padres, enfraqueceu a igreja, e depois ele expulsou os padres, justificando que os padres tinham um Estado dentro do Estado. De fato, ele tomou aqui, confiscou 33 fazendas dos jesuítas entre o Maranhão e o Pará, diz o professor Nunes Dias nos seus livros, né? E, portanto, se livrou dos jesuítas. Aqui no Maranhão ele vai deflagrar, Pombal, uma política muito forte, sobretudo ao criar a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, em 1755, ele já está no poder desde 1750, vai ficar até 1777, e em 55 ele cria uma companhia rica de capitais do Estado, de capitais privados, uma capitania que vem com o objetivo de investir, fomentar, trazer máquinas, equipamentos, empréstimos, financiamentos, grãos, cheia de navios para circular e escravizar os africanos. Em troca, claro, essa companhia que é o monopólio, também por 20 anos, e essa companhia que é o privilégio, né, dos recursos, das matérias-primas aqui, para que possa vender para Portugal e para a Europa. Algumas drogas do sertão vão receber apoio, o açúcar também vai receber algum apoio, mas sem dúvida que os dois produtos principais alavancados aqui no período pombalino foram o arroz da Carolina e o algodão. Quanto ao arroz, o arroz que se tinha aqui no Maranhão, a princípio, era chamado de arroz vermelho, de Veneza, quebradiço, um arroz muito nativo e de baixa qualidade. O que Pombal fez? Pombal mandou substituir esses grãos por um grão chamado de grão da Carolina, dos Estados Unidos. Ele implantou esse grão aqui na região do Itapecuru, e a partir daí se passou a ter uma grande produção risicultora, uma grande produção de arroz na região. E para você ter uma ideia da visão de Pombal, tanto ele desenvolve, ordena a criação de fábricas de soque de arroz, bem como ele também propõe que os escravos que venham trabalhar no arroz sejam vendidos mais baratos para os produtores do que para outras economias. Então ele está tendo uma visão moderna no que tange ao arroz. Chega a Câmara de São Luís até a proibir a plantação do arroz quebradinho, do arroz vermelho, e até chibatadas são prometidas para quem plantar esse arroz aqui. Claro que
os pequenos proprietários não tiveram acesso a esse arroz da Carolina, e aí se continuou plantando arroz de Veneza com arroz da Carolina também. De certo que a produção vai se expandir de uma forma maravilhosa. Ao final do século XVIII, o Maranhão já chega a produzir até milhares de arrobas de algodão, no caso aqui de arroz, que serão vendidas na Europa, principalmente para Portugal, para Lisboa, e a Itália que vai comprar esse arroz em larga escala. Essa marcha do arroz vai continuar no século XVIII, e mesmo com o fim da companhia, no século XIX e depois no século XX, ainda essa economia vai ser de grande porte no Maranhão. Mas o maior de todos os investimentos de Pombal foi na economia algodoeira. Já se tinha uma economia algodoeira aqui desde o período colonial. O padre Abbeville falava que os índios construíam suas redes de algodão. Mas o algodão, a princípio, era uma economia ali entre droga do sertão e lavoura, sem grande especificidade. Passou a ter uma expressão maior a partir do momento em que o algodão passou a ser moeda, né? Ele passa a ser moeda, e eram moedas chamadas de panos, de rolos ou de novelos. Os de novelos valiam R$100 e rolo de pano valia R$100.000. E assim o algodão teve uma crescente entre o final do 17 e o 18, só que a partir de Pombal vivenciará uma nova realidade. Além dos investimentos da Companhia de Comércio, máquinas, equipamentos, capitais, o algodão foi beneficiado por uma fábrica de tecidos construída no Pará para dar ênfase a essa economia. Isso mostra uma visão também moderna de Pombal, do liberalismo ali do século XVIII. E o algodão foi alavancado, além da política pombalina, através da Companhia de Comércio, por dois aspectos fundantes. A Revolução Industrial, que exigia agora esta matéria-prima. A primeira Revolução Industrial, ela é sobretudo fabril e requer essa produção de algodão em larga escala, e o Maranhão então vai ser o maior exportador de algodão do Brasil nos últimos 40, 50 anos do século XVIII. Vai entrar bem no século XIX com essa economia algodoeira. Inclusive o primeiro apogeu do algodão é ali entre 1819 e 1820, mas que é resultado desta política pombalina, desses investimentos da Companhia de Comércio do Marquês de Pombal. O outro aspecto fundamental é você entender que a Guerra de Independência dos Estados Unidos também favoreceu a economia algodoeira, na medida em que a guerra paralisa, problematiza essa economia dos Estados Unidos, e não tendo como importar dos Estados Unidos, a Inglaterra vai importar algodão do Maranhão em larguíssima escala. Então aí os números serão crescentes. A partir de 1750, o Maranhão vai ter uma exportação grandiosa de algodão para a Europa, sobretudo para a Inglaterra, né? E isso não só incrementa a nossa economia, como também traz mais capitais, traz mais equipamentos para cá, desenvolvimento da economia maranhense. Isso acabou tendo um impacto favoroso, né? Caio Prado Júnior, por exemplo, tem uma passagem muito rica quando ele diz que a primeira remessa de algodão brasileiro para o exterior data, do que parece, de 1760, e provém do Maranhão, que exporta 651 arrobas. Depois isso vai multiplicar em muito. Mas no Maranhão, que é o progresso da cultura algodoeira, é mais interessante, porque ela aqui parte do nada, de uma região pobre, inexpressiva no conjunto da colônia. O algodão dar-lhe a vida e transformá-la em poucos decênios numa das mais destacadas capitanias. Deveu-se isso
em particular a Companhia do Grão-Pará. A afluência do algodão será tão grande no Maranhão que, primeiro, vai ser a principal economia do Brasil do final do século XVIII. Se tem uma economia grandiosa que substitui o ouro, o açúcar pernambucano e principalmente o algodão maranhense, né? Imagine o impacto do algodão na nossa economia. Outra coisa, o nosso algodão ele está inserido no contexto daquelas economias de plantation, né? Então ele não foge a esta regra, é uma economia escravista, então a quantidade de escravos é muito grande que vai adentrar ao Maranhão, navios da Companhia de Comércio vindo de todo o lado da África, trazendo esses algodões, trazendo essa mão de obra para a produção algodoeira e levando riquezas daqui, arroz, algodão, açúcar, drogas do sertão. Isso é um aspecto. O segundo aspecto, dentro desse contexto, é que ela, além de escravista, ela é uma economia ligada à grande propriedade, uma economia dependente, uma economia praticamente monocultora, agroexportadora, né? Então atende a esse requisito o algodão maranhense. Segundo é que a sua grandiosidade foi tanta que o historiador Jerônimo Viveiros chegou a mencionar o seguinte, que no Maranhão o algodão que era branco tornou-se negro, devido à quantidade de escravos que vai entrar aqui com a Companhia de Comércio. Só Pombal oficialmente trouxe quase 25 mil escravos para o Maranhão, isso só oficialmente ali entre 1755 e 77, que é o período da companhia, e os números não mentem quanto à questão do algodão, né? Repare, por exemplo, que em 1800 nós exportamos 40.342 sacas. 6 anos depois já exportávamos 124.009 sacas, o que mostra que a expansão do algodão chegou a números formidáveis. Em 1818, a produção total era de 402.793 arrobas. Multiplique, cada arroba aí corresponde a 15 quilos. Então você teve nessa economia uma alavanca também para o crescimento do Maranhão. Maranhão, mesmo com o fim da companhia e a demissão de Pombal e prisão de Pombal em Portugal, o Maranhão vai entrar no século XIX com uma economia muito mais fortalecida, articulada, e mesmo com os problemas políticos que tivemos aqui, revoltas, movimentos, lutas aqui com Balaiada e outras mais no Maranhão, mesmo assim o algodão dará vida a essa província que vai conseguir uma boa expansão econômica ali no século XIX e vai vivenciar um novo apogeu do algodão ali na década de 60 do século XIX, quando os mercados exigem novamente algodão e a guerra de independência dos Estados Unidos vai propor. Então você tem esta aula importante, estude essa questão de Pombal, atenda aos nossos chamados aqui nos links, comentando também sobre a aula, e mande para os seus colegas esta aula tão maravilhosa que você está recebendo sobre o período pombalino e a economia maranhense no período. Muito obrigado.